Estamos aqui de volta para mais uma questão comentada, hoje na playlist As Mais Polêmicas do Enem. Apesar de ser uma questão do Enem 2021, a última prova que foi feita, nós vamos colocar esse item nas polêmicas do Enem. Vale dizer que o episódio número 5 foi a segunda questão com menor índice de acertos da história do Enem, com cerca de 7,5%. Então essa questão ainda não tem os seus microdados revelados para que eu possa dizer qual foi o percentual de acerto dela, mas com certeza essa questão de número 18 do Caderno Amarelo de 2021 e que no nosso livro de questões, para quem o tem, é a 1071, que está na página 396, com certeza essa deve ter sido uma das mais difíceis da prova de 2021, se é que foi difícil, né? Se é que ela não tem algum erro de elaboração, algum tipo de termo empregado de maneira imprópria, o que me levou a colocar, mais uma vez, aqui comento, na playlist das mais polêmicas do Enem. Então vamos ver esse item logo de cara, que é um texto da Ana Paula Maia, escritora brasileira contemporânea, o romance Assim na Terra como Embaixo da Terra. A gente tem uma vontade de dizer Assim na Terra como no céu, mas é Assim na Terra como Embaixo da Terra, livro lançado pela editora Record em 2017. O livro, inclusive, que ganhou alguns prêmios de melhor romance. Eu até cheguei a fazer uma leitura do romance para ver se havia algum elemento oculto que justificasse o gabarito dado pelo Enem, mas não percebi nada, né, que ajudasse, até porque a questão do Enem é de acordo com a leitura do fragmento, tá? Não pede, o Enem não pede leitura de obra completa, como por exemplo outros vestibulares pedem. Então o que é que diz aí pra gente o comando da questão, né? Já que é um romance que pouca gente, acredito, conheça de leitura. Os cursos de literatura do ensino médio focam muito mais na história da literatura brasileira em autores antigos do que em autores contemporâneos. Então, a narrativa concentra sua força expressiva. Então, existe uma expressividade nesse fragmento através do manejo de recursos formais e numa representação ficcional que, então, o comando praticamente diz assim, né? Vocês vão ter que ler o texto. Não tem nada aí que se pergunte sobre escola literária ou alguma coisa parecida. Então vamos para a leitura do texto. Vale dizer que esse QR Code aqui, tá, gente? É porque eu já havia feito um vídeo sobre essa questão, mas o áudio saiu corrompido. Então estou tendo aqui fazer uma regravação. Então esse QR Code ele não está funcionando. Eu vou, inclusive, extinguir o outro vídeo. Então, seus primeiros anos de detento, o texto fala do detento Valdênio, que era o cozinheiro de uma colônia penal que está em vias de extinção. Então, seus primeiros anos de detento foram difíceis. Aos poucos entendeu como o sistema funciona. Apanhou dezenas de vezes, teve o crânio esmagado, o maxilar deslocado, braços e pernas quebrados. Por fim, um dia ficou lesionado da perna quando foi jogado da laje de um pavilhão. Nem todas as vezes ele soube por que apanhou, muito menos da última, quando foi deixado para morrer, mas sobreviveu. Seu corpo, moído no inferno, aguarda o fim de seus dias e já não questiona mais. Obedece, cumpre as ordens, baixa a cabeça e se retira. Quer dizer, ele entrou, né, nessa estrutura, foi moldado. Apanha, às vezes com motivo, às vezes sem. Por onde passou, derramaram seu sangue. Seu rastro pode ser seguido. Intriga ter sobrevivido durante tantos anos. Pouquíssimos chegaram à terceira idade encarcerados. Então tá aí o trechinho, é logo do início do romance, Assim na Terra como Embaixo da Terra. E qual a intenção, gente, da autora, né, da voz textual, do narrador, ou do narrador, enfim, ao apresentar essa cena? É fazer uma denúncia das condições de vida atrozes em uma colônia penal, né, em um presídio, que é o tema, como eu falei, o presídio vai ser desativado. Então a intenção principal é essa. E veja, para atingir essa expressividade, nós temos o quê? Uma apresentação de inúmeras violências sofridas pelo presidiário, pelo detento, que aí está em foco. Então veja, a narrativa concentra a sua força expressiva, nessa denúncia, a meu ver, né, nessa exposição de violência, no manejo de recursos formais e numa representação ficcional que faz o quê? Então veja, vamos pensar aqui o seguinte, a gente responder essa questão. Só para vocês terem uma ideia, ela teve uma divergência de gabarito bastante grande. O gabarito oficial do Enem foi uma letra, a gente vai ver qual é, mas, por exemplo, o poliedro, vocês estão vendo aí, poliedro resolve, né? Ele deu, por exemplo, o gabarito letra E, como vocês estão vendo. O ângulo deu gabarito letra D, né? Vocês estão vendo que é o mesmo texto. E o gabarito do Enem nem foi a D, nem foi a E. Lembrando que esses gabaritos estão mantidos mesmo após a divulgação do gabarito oficial pelo INEP, tá? Então os cursinhos mantiveram suas posições, o poliedro na letra E e o ângulo na letra D. Outros cursinhos, como objetivo, mudaram o gabarito
adequando ao que o INEP divulgou. Então vamos ver aqui que é uma questão que, como eu falei, vai ser para mim uma das mais difíceis da prova de 2021 e que provavelmente tem algum erro de confecção, né? Porque não é possível que dois grandes cursos tenham dados gabaritos diferentes e mantiveram esses gabaritos e o candidato e a candidata que vai ter que resolver com 17, 18, 19 anos ali na hora do Enem, tá? Então a questão que, enfim, estou fazendo porque muita gente, de fato, vai procurá-la, como já tinha sido procurada e foi um pedido aqui no canal. Então veja só, gente. A narrativa concentra sua expressividade no manejo de recursos formais, né? O texto tem recursos formais, a gente pode ver, inclusive, que esses recursos formais são, principalmente a partir daqui, né, a gente começa a ver os períodos ficando bem curtos, né? Períodos muito cheios de pontuação, muito objetivos, pá, 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 uma coisa muito automatizada. E numa representação ficcional que faz o quê? Né? O que é que os dois fazem? Então veja, diz aí o gabarito do poliedro que a letra que eles marcariam era a letra E. Eu discordo do gabarito letra E já de cara, por quê? Inclusive, eu já gravei 2 vídeos que estão aqui, eu vou deixar os 2 vídeos aqui, os links respectivamente. No final desse vídeo também vou deixar os 2 na tela, para quem quiser desenvolver esse tema, poder ver mais 2 vídeos que trazem a palavra absurdo. Inclusive, hoje mesmo, dando uma aula presencial, eu fiz essa questão depois de ter explicado o que seria o absurdo, a narrativa do absurdo, e os alunos, não, a letra E não tem condições não, deixa para lá. Então achei bem interessante como o pessoal guardou essa informação do absurdo. Então, o texto recorre ao absurdo como forma de traduzir a realidade. Veja, o problema aí é a palavra absurdo. Absurdo na prova do Enem, por isso que eu deixei os 2 links das questões, é algo que corresponde a uma quebra da realidade, digamos assim, aceitável, tá? De uma realidade que seja possível através de situações totalmente esdrúxulas, situações totalmente anormais, ou situações, eu diria até mais do que anormais, né? Porque isso aqui que a gente está vendo no texto é anormal, esse tipo de violência sofrida pelo detento, entretanto ela é possível, tá? Ela é possível de acontecer. Então quando a gente usa o absurdo, a gente está falando de uma narrativa que vai lembrar, por exemplo, o absurdo da literatura do século XX, tá? Situações nonsense, situações que não têm sentido, que beiram quase o surrealismo, ou mesmo até o realismo mágico, o realismo fantástico dos anos 60 e dos anos 70. Vou deixar aqui outro link de vídeo em que vocês podem ver algo sobre realismo mágico, tá bom? Realismo fantástico, que traz uma narrativa do absurdo. Então, numa leitura senso comum, a letra E é marcável. Quer dizer, esse fragmento nos apresenta uma situação e recursos ficcionais que recorrem ao absurdo, no sentido de uma situação absurda, meu Deus, sim, uma situação absurda. Mas o termo técnico que o Enem já usou algumas vezes não foi usar absurdo nesse contexto, porque isso, infelizmente, é possível na realidade carcerária do Brasil, tá bom? Então, eu não iria na letra E, como fez aí o poliedro, porque eu entendo o nome absurdo como um nome empregado nesse sentido, tá bom? Então por isso que eu deixei 2 vídeos para aquelas pessoas que estão assim com a cara meio desconfiada poderem observar e pensarem sobre o uso dessa palavra que já caiu algumas vezes no Enem, tá? Por isso que ter o livro de questões com esses 1.100 itens em 2022 me dá essa visão macro da prova, tá? Eu posso perceber quantas vezes a narrativa do absurdo caiu, tá bom? Então não vou para a letra E, já anulei. Então, a letra, né, que para mim não é possível também de ser marcada, é a letra C. Quer dizer, esse fragmento que nós vimos promove a interlocução com grupos silenciados. Até que eu acho que existe um grupo silenciado aí, que é o grupo dos detentos. Entretanto, a gente não vê essa interlocução, tá bom? Então, se você chegou aqui por causa da letra C, onde é que está a interlocução? Nós temos um narrador externo, um narrador em terceira pessoa, que apresenta através de um sumário narrativo. O que é sumário narrativo, Deco? É quando nós temos uma apresentação de vários fatos que não são muito desenvolvidos. Reparem que a gente poderia pegar, seus primeiros anos de detento foram difíceis. Aos poucos entendeu como o sistema funciona. Apanhou dezenas de vezes, teve o crânio esmagado. Essa parte aqui de teve o crânio esmagado poderia virar uma cena em que a gente visse como é que se deu essa violência, mas a voz narrativa prefere ir enumerando várias situações de violência que o detento sofreu. Então, nesse sumário narrativo, como eu falei, nós não vemos uma interlocução com esse grupo. Nós vemos um narrador que, como uma câmera, focaliza, mas a gente não vê essa interlocução. Então, não é, me parece, a intenção principal também no fragmento promover interlocução com ninguém, tá bom? Então, também não vou à letra C, não marco a letra C.
Outra letra que eu também anularia e que não despertou maiores polêmicas, né, de acordo com os cursinhos, a gente viu a D e a E, é a letra A, que não é o gabarito oficial e não foi marcada por ninguém. Então, esse fragmento, através dos recursos que usa e através da representação ficcional, a gente tem uma tentativa de buscar perpetuar visões do senso comum. Veja só, a intenção do fragmento é buscar perpetuar essa visão do senso comum? Não, né? É a visão que está sendo ali exposta como algo que faz o leitor pensar, que faz o leitor indagar, que faz o leitor perceber como existe uma violência no sistema carcerário brasileiro. Então, se eu pensar nas visões do senso comum, como quem pensa que o presídio é um mar de rosas, né? É um lugar tranquilo, esse texto está quebrando essa visão. Então, se eu pensar que o senso comum, no presídio todo mundo fica lá de boa o dia inteiro, então essa visão não está sendo perpetuada no fragmento, ela está sendo quebrada. Entretanto, se eu pensar que o presídio é um lugar já violento, senso comum é uma palavra complicada aqui no item, porque ele é muito aberto, né? O que é o senso comum? O senso comum é de que o presídio é violento ou que o presídio é um mar de rosas? Se eu pensar que o presídio é um mar de rosas, o item está falso, tranquilamente, porque isso aí não perpetua esse senso comum. Mas se eu pensar que o presídio é um lugar violento, o fragmento não quer perpetuar essa visão. O fragmento quer questionar essa visão, tá bom? Então não vou na letra A, que a meu ver também não é uma questão muito bem redigida, tá? Não é tão clara naquilo que pergunta. Então ficaram aí duas letras. A E, o poliedro já tinha marcado, eu anulei. Ficou a D, que foi o gabarito, como a gente pode ver, né? Proposto pelo ângulo, curso Ângulo de São Paulo. Vocês estão vendo aí, ó, ângulo resolve, né? Resoluções, tal, faz um texto bem longo aqui, justificando, texto com o qual, já digo de antemão, concordo, tá? E a letra B do Enem. Então a letra B foi o gabarito oficial. Vamos logo para ela, para entender o que é que ela diz. Ó. Essa narrativa concentra sua força expressiva no manejo de recursos formais e numa representação ficcional que tem que objetivo, né? Trazer à tona atitudes de um estado de exceção. Trazer à tona atitudes violentas. Marquei. Né? Trazer à tona atitudes de uma situação assim, intolerável no sistema carcerário brasileiro. Daria para aceitar. Só que o nome estado de exceção é um nome complicado de você pensar. Veja só, minha primeira formação, para quem não conhece minha história, foi em direito. E eu sei que o estado de exceção na Constituição brasileira é um estado em que alguns direitos são suspensos. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando a segunda versão do vídeo, já explodiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, no estado de guerra, certas garantias individuais são suspensas. No estado de exceção, certas garantias individuais são suspensas. Então, por exemplo, nós temos o direito, né, digamos assim, ao não, digamos assim, devassamento das nossas correspondências, a não espionagem da nossa vida íntima. No estado de exceção, esse direito à privacidade, ele pode ser suspenso sem, por exemplo, uma medida judicial. É um estado de exceção. Certos direitos estão em suspenso. Mas veja, no estado de exceção, não está autorizada a violência extrema contra o cidadão. Então, o presidiário, ele é um cidadão. Por mais que ele tenha cometido um delito, por mais que algumas pessoas pensem que bandido bom, né, bandido morto, etc. Não vou entrar aqui nesse tipo de discussão, mas por mais que esse pensamento seja de algumas pessoas, a gente está num estado de direito que garante um mínimo de direitos àqueles que também estão no sistema carcerário. Inclusive, nós temos uma prova para a população privada de liberdade, o famoso Enem PPL. Então, no estado de exceção, não está autorizada a violência contra o detento. Então, o fragmento traz à tona atitudes de um estado de exceção. Percebe como estado de exceção? Aqui a gente fica... E aí alguém poderia até pensar mais no senso comum. Mas isso não é exceção no presídio, né? Isso é a regra em alguns presídios. Veja, né? Se eu pensar assim, ela é até marcável, tá? Mas eu acho que é uma expressão aqui que foi mal colocada, tá bom? Então não vejo muito essa expressão como uma expressão que deixa seguro o candidato ou deixa segura a candidata. Porque a letra D, por exemplo, ela é mais atraente nesse momento. Então, se eu estou na dúvida da B e leio a D eu não estou tão assim. Então, esse fragmento acaba inspirando o sentimento de justiça no leitor. É o leitor que vê essa cena e diz, meu Deus, que absurdo. Então ele sente um sentimento ali, né? Ele sente uma vontade de que a justiça fosse aplicada naquele caso através da empatia com aqueles que estão sofrendo. Se eu me colocar naquela posição do outro, eu vou
querer que o outro seja tratado com dignidade e com justiça. Então inspiram o sentimento de justiça por meio da empatia. Me parece, assim como parece ao curso Anglo, o melhor gabarito. Vocês estão vendo aí, letra D, inspira o sentimento de justiça por meio da empatia. Estou trazendo isso porque tem sempre aquele pessoal mais hater, assim, mas eu não gostei, quer ver o gabarito oficial comentado? Eu discordo, tá? Por isso que aqui a questão está na playlist da polêmica ou das polêmicas do Enem. Então me parece que seria muito mais acertado, como diz o curso Anglo, inclusive, que em vez de estado de exceção, fosse um estado de barbárie, um estado de violência, tá? Um estado de crueldade. Então trazem à tona a atitude de um estado cruel, de um estado opressor, né? De um sistema penal opressor. Aí tudo bem, eu acho que ficaria um termo melhor aplicado. Então essa é a nossa interpretação da questão de número 18 do Caderno Amarelo de 2021 ou questão 1071 do nosso livro. Mas não deixe de ver, como eu falei, os dois vídeos em que eu comento a palavra absurdo, tá? Para que você ganhe, porque essa questão não vai cair igual, obviamente, mas que você ganhe o termo absurdo em outros dois itens do Enem. E se isso vier mais uma vez a aparecer, você já está precavido ou precavida. Valeu? Então, mais um vídeo aqui do nosso canal, que toda semana estreia um vídeo. Então não deixe de conferir também a playlist das mais difíceis do Enem, as mais pesadas do Enem, que está na segunda temporada e já está no terceiro episódio. Valeu? Beijão, beijão, tchau, tchau, até a próxima semana.